Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre os senhores da guerra. Rússia e Ucrânia estão em uma guerra que aparentemente a curto, médio e longo prazo não terá fim. Porque uma guerra não representa apenas o prejuízo em vidas humanas, o prejuízo para na dor em dores, em perdas de várias formas, perdas econômicas para muitas pessoas. Uma guerra, ela gera ressentimentos, ressentimentos históricos que se arrastam e se arrastam por séculos, quiçá milênios. Haja vista as guerras do Oriente Médio. Então, uma guerra só acontece porque existem, principalmente dentro da economia capitalista, ela só acontece porque existem os senhores da guerra, que lucram com a guerra. Por exemplo, vou começar pelo senhor Zelensky. Não estou dizendo que ele está errado ou está certo, mas houve uma oportunidade para que Zelensky conversasse sobre a paz em um encontro de líderes há pouco tempo. Se a paz estivesse como principal agenda, teria havido um encontro entre Lula e Zelensky, porque o Lula ele é visto mundialmente como o Lula está na agenda humanitária do mundo já há muito tempo, desde quando era líder sindical. Então o mundo vê o Lula como uma espécie de pacificador. Então todos estavam esperando esse encontro, e esse encontro não aconteceu, porque dentro da agenda a paz não estava em evidência. Então, guardadas as devidas proporções, Zelensky é um senhor da guerra, até porque politicamente ele tem crescido. Quem era Zelensky antes da guerra? Um presidente da Ucrânia fadado a não ter uma participação histórica muito importante. De repente, a guerra o guinda para como o faz ser uma referência política no mundo. Ou seja, inclusive pela sua resistência heróica, diga-se de passagem, porque com certeza a aposta de Putin era que ele fugisse, e ele não fugiu, ele se manteve, inclusive porque fez cálculos. Não apenas, eu não acredito que ele ficou ali só por heroísmo. Se foi, melhor ainda. Isso alimenta os nossos sonhos de uma noite de verão. Mas eu entendo que Zelensky fez cálculos. Por exemplo, hoje em dia, o PIB ucraniano tem crescido sobretudo nas áreas de tecnologia, porque uma guerra gera investimentos em tecnologia. E por que uma guerra gera investimentos em tecnologia? Para que haja logística adequada para que os armamentos bélicos possam chegar na Ucrânia e serem bem utilizados. E existe uma indústria bélica americana, os verdadeiros e os principais, talvez não os principais, não, são os principais sim, né? Porque se não houvesse a indústria bélica, não haveria guerra. Então, existe um filme, inclusive, muito significativo, Os Senhores da Guerra, baseado em fatos reais, que mostra que a guerra é um negócio. Então existem os atores políticos que se beneficiam da guerra. Zelensky é um deles. Putin, por que não dizer, é um desses senhores que se alimentam dessa guerra, inclusive economicamente, politicamente. Existe uma adoração em relação a Putin dentro da própria Rússia, né? Aliás, pelas minhas andanças pelo mundo, estive conversando com dois cidadãos que vivem lá e eles demonstraram certa admiração
por Vladimir Putin? Evidentemente que eu estou citando um exemplo pessoal, mas eu não vivo lá, não tenho assim, os dados estatísticos, mas pelas notícias que chegam a nós, inclusive através da imprensa, Putin é bastante bem visto também, inclusive porque as notícias na Rússia não circulam com a liberdade que nós estamos acostumados. Então, Putin e Zelensky são senhores dessa guerra. Para o bem e para o mal. Um pouco mais para o bem em relação a Zelensky e muito mais para o mal em relação a Putin. Eu quero dizer que Zelensky está numa posição defensiva. E quem são os outros senhores da guerra? Vamos pensar aqui. A indústria bélica investe, tem ações no mercado financeiro. Existem os investidores que investem exatamente na saúde econômica dessas companhias. Se a guerra acaba de repente, ou se existir uma expectativa a curto e médio prazo da guerra acabar, o que acontece com as ações dessas indústrias bélicas ou das indústrias que trabalham dentro da logística da guerra? Suas ações se desvalorizam. Então, se existe uma infraestrutura até mundial para que a guerra permaneça, como nós faremos para que a guerra passe a não existir? É uma pergunta. Porque a guerra só deixará de existir de uma hora para outra se ela não for mais lucrativa. Por exemplo, por que acabou o trabalho escravo no mundo, principalmente lá no século XIX? Porque o trabalho livre chegou e se mostrou mais lucrativo que o trabalho escravo. Por isso é que o trabalho escravo acabou. E não porque as pessoas eram boazinhas. Não que todos fossem mauzinhos. Muitas pessoas queriam o fim do trabalho escravo. Mas o trabalho escravo o fim do trabalho escravo só foi levado a sério quando o trabalho escravo passou a não mais ser a atividade econômica mais lucrativa, e sim a indústria associada ao trabalhador livre. Então, a guerra só vai acabar quando ela não for mais lucrativa. Aí eu gostaria de fazer uma proposta, porque eu acho que se eu sou um pensador, se eu sou um professor de filosofia e se eu me pretendo filósofo, eu preciso propor. E a minha fala precisa ser propositiva. Então aqui no nosso lugar de professor, no meu lugar de professor do ensino médio, né, professor de filosofia, a minha proposta é que a gente sabote a guerra. Sabote a guerra como? Qual é a companhia, qual é a empresa, quais são as empresas, quais são as marcas que lucram com a guerra? Nós podemos espalhar, nós podemos identificar, e uma vez identificado, vamos sabotar. Não vamos comprar os produtos. É uma maneira, talvez ingênua, mas eu estou propondo que essa maneira, que essa proposta é que a gente que é do povo, a gente que está aqui discutindo quais são os melhores caminhos para que a guerra acabe, a gente precisa sabotar a guerra. Como nós vamos sabotar a guerra? Eu estou fazendo essa proposta não porque eu saiba o que fazer, mas eu acho que juntos a gente pode encontrar caminhos. Por isso que eu solicito a você e peço a você que você, ao ver esse vídeo, compartilhe com alguém, dê like, faça o teu comentário. Eu creio que seja
o vídeo, ou um dos vídeos mais importantes que eu já fiz neste canal. Nós queremos a paz? Não queremos a guerra. Nós não queremos, então, prejuízos de vidas humanas se perdendo todos os dias? Sim. Então vamos sabotar a guerra. Como? Eu estou fazendo a proposta, estou sendo propositivo. Eu acredito que existam pessoas que possam nos ajudar nessa empreitada. Como nós vamos sabotar a guerra? Como nós vamos fazer? Existe uma ação que nós podemos ter para que a guerra se torne um prejuízo para quem investe nela? Essa é a proposta. Votando em políticos que falem a favor do seu fim e lacrando políticos que não fazem isso ou que são favoráveis a ela, é uma proposta. Então, se nós queremos que vidas humanas sejam preservadas, a minha proposta é essa. Vamos sabotar a guerra. Ok, galera? Vocês são do coração.